tema é Quando o Amor nos Alcança. Livro de Atos, capítulo 9. Nós vamos falar da conversão do apóstolo Paulo, que nesse texto ainda era chamado de Saulo. Nós vamos falar de um homem que de fato não merecia esse amor. De fato, esse homem, se fôssemos colocar numa fila, ele era o último da fila e talvez com uma pequena chance de alcançar esse amor, ou desse amor alcançá-lo. Mas a gente vai ver nesse texto que não é por merecimento, e se ele estivesse numa fila e fosse o último, não fazia também muita diferença. Acharam aí? Atos capítulo 9? Eu vou ler aqui inicialmente esse texto e depois a gente vai comentar alguns versículos. Diz assim o texto, Atos capítulo 9, versículo 1. Entre mentes, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhes cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, eventualmente encontrando ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, estivesse autorizado a conduzi-los presos a Jerusalém. Note, ele tinha uma missão. Entretanto, durante sua viagem, quando se aproximava de Damasco, subitamente uma luz intensa vinda do céu resplandeceu ao seu redor. Então ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe afirmava: Saulo, Saulo, por que me persegues? E aí, ao que ele inquiriu: Quem és, Senhor? E ele disse: Eu sou Jesus a quem tu persegues. Versículo 6. Contudo, e abrindo os olhos, não conseguia ver coisa alguma. Então, guiado pela mão, foi conduzido até Damasco. Por 3 dias esteve cego, e durante os quais não comeu nem bebeu coisa alguma. Então, o apóstolo Paulo, aqui Saulo, ele inicia aqui no versículo 1, algo que me chama a atenção. No versículo 1, o apóstolo Paulo, ele é mostrado, mencionado aqui como algo muito interessante. Preste atenção. Entre mentes, Saulo ainda respirava ameaças de morte. Ele ainda respirava aqui no seu coração ameaça de morte. Esse homem, ele tinha um desejo muito ardente de matar pessoas que estavam fazendo ou pregando contrário àquilo que ele acreditava. Paulo era um cumpridor da lei, um homem criado aos pés de Gamaliel, um homem que ele cumpria a lei rigorosamente, ele não deixava passar absolutamente nada. E esse homem agora, ele tem no seu coração um desejo ardente, ele está respirando morte. E tu sabe por quê? Só você voltar 2 capítulos, volta no 8, no finalzinho do capítulo 7, você vai perceber que Saulo, ele permite e autoriza, quase que uma autorização, a morte de Estevão. Esse homem, Saulo, ele autorizou, ele permitiu a morte de um inocente. Somente os romanos tinham o hábito de matar crucificado, então ali a morte dos judeus era por apedrejamento. Você tem noção, o cara ser apedrejado até a morte? Então, e Estevão não atribuiu a esses homens culpa alguma. Estevão, ele se manteve firme, ele não atribuiu a esses homens culpa, pelo contrário, ele falou: Senhor, perdoa porque eles não sabem o que estão fazendo. Você tem noção? E Saulo, ele permite que isso aconteça. Então ele inicia aqui no capítulo 9, o escritor é Lucas, e quando Lucas escreve aqui, Lucas escreve demonstrando como estava o coração de Saulo naquele dia, naquele momento. Saulo estava respirando morte, Saulo estava doido para pegar alguém e cumprir o seu desejo que havia aqui dentro. E no versículo 2, ele não fazia nada fora da lei. No versículo 2, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que se eventualmente, encontrando ali homens e mulheres que pertencessem ao caminho, estivesse autorizado a conduzi-los à prisão em Jerusalém. Aí, preste atenção aqui, 2 coisas. A primeira, Saulo tinha autorização.
ele estava dentro da lei. Saulo não estava fora da lei. Ele não estava fazendo coisas assim da sua cabeça somente, ele estava cumprindo. De acordo com a lei, ele estava ali prendendo pessoas que estivessem fazendo coisas contrárias àquilo que eles acreditavam. E Saulo era um homem cumpridor da lei, um homem que ele não admitia nada que fosse pregado fora daquilo que ele acreditava. E ele chega diante desses principais e pede cartas para que ele pudesse ter autorização para levar essas pessoas presas, homens e mulheres. E aqui tem uma coisa interessante. Ele iria prender homens e mulheres que fossem do caminho, porque era assim que os cristãos da época eram conhecidos. Você lembra? João capítulo 14, versículo 6, diz Jesus dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus estava dizendo que ele não era um caminho, ele era o caminho. Jesus estava dizendo que ele não era uma verdade, ele era a verdade. Jesus estava dizendo que ele não era uma vida, ele era a vida. O artigo definido nos mostra que era Jesus, o caminho. Então, não eram chamados de cristãos as pessoas que serviam a Jesus ou que serviram e que seguiam os ensinamentos de Jesus na época de Saulo, mas eles eram chamados de do caminho, porque foi assim que Jesus se autodenominou, né? Eu sou o caminho, então quem me segue está no caminho certo. Então, se você serve a Jesus, se você está seguindo os ensinamentos de Jesus, você está no caminho, e no caminho certo. Então, não permita que nada te faça sair desse caminho. Continue firme nesse caminho. E Saulo aqui, antes de ser apóstolo, ele tinha autorização, mas ele tem uma surpresa no meio do caminho. No versículo 3, entretanto, durante sua viagem, quando se aproximava de Damasco, Saulo estava se aproximando de Damasco, que era o seu objetivo principal, chegar até Damasco. Ele estava no caminho. E ele tem uma surpresa, algo acontece que muda toda a história da sua vida. Aí diz assim: se aproximava de Damasco, subitamente uma intensa luz vinda do céu resplandeceu ao seu redor. Saulo, ele viu uma luz brilhando e subitamente, ele não sabe de onde veio, e essa luz alcançou ele e temporariamente tirou a visão dele, ele não conseguia enxergar. Continuando aqui no versículo 4, então ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe afirmava: Saulo, Saulo, por que me persegues? Aqui tem uma curiosidade, aqui tem alguma coisa interessante. Saulo nunca perseguiu Jesus, Saulo nunca foi atrás de Jesus. Então eu entendo que no momento em que uma pessoa persegue um cristão que está obedecendo a Deus, que está cumprindo a vontade de Deus, acredite nisso, entenda bem isso. Um homem e uma mulher que está em obediência a Deus, um homem e uma mulher que está no centro da vontade de Deus, fazendo aquilo que Deus chamou para que ela ou ele faça, qualquer pessoa que persiga essa pessoa está perseguindo a Jesus. Saulo aqui, ele não estava perseguindo a Jesus. Saulo tinha um objetivo: perseguir os cristãos, os do caminho. Saulo tinha um objetivo: perseguir aqueles que estavam pregando a Jesus, aqueles que estavam ensinando sobre Jesus, aqueles que estavam ensinando sobre o caminho. E Saulo vai atrás. Nesse momento ele tem um encontro subitamente através de uma luz. E ele tem um encontro, essa luz ofusca toda a visão de Saulo, e essa luz não ofusca só a visão, mas muda quem Saulo era aqui dentro. Essa luz ofuscou a visão de Saulo, mas não ofuscou para cegá-lo, pelo contrário, ofuscou para tirar as escamas e mostrar quem de verdade ele deveria servir. E aqui Saulo tem um encontro com Jesus, quando Jesus disse: por que me persegues? Jesus não estava sendo perseguido por Saulo. Aprenda isso, entenda isso. Saulo estava perseguindo o crente, estava perseguindo aqueles que eram do caminho. Mas todas as vezes que uma pessoa persegue um cristão, ele está perseguindo o próprio Jesus. Então, entenda isso. Se você está sendo perseguido, sinta-se alegre por isso. Sinta-se privilegiado, porque sinta-se alegre. Estou perseguindo ao próprio Jesus.
Dessa forma, eu e você não vamos parar porque estão nos perseguindo, porque o nosso advogado continua sendo o nosso Senhor. E como diz a música, Ele nos defende do acusador. Então não fique preocupado, não fique preocupada se estão te perseguindo. Pelo contrário, alegre-se em Deus. Eles estão perseguindo ao próprio Jesus. E dessa forma, Saulo, ele reconhece e ele fala: quem é, Senhor? Ele já sabe que é alguém diferente, não é uma pessoa qualquer, uma pessoa comum. E ele olha e fala: quem é, Senhor? Aqui no versículo 5, ao que ele inquiriu: quem é, Senhor? E ele disse: eu sou Jesus a quem tu persegues. E aí continua dizendo: contudo, levanta-te e entra na cidade, pois lá alguém te revelará o que deves realizar. Aqui eu entendo outra coisa preciosa. Jesus não faz nada sem propósito na minha vida e na sua vida. Jesus não faz absolutamente nada sem propósito. Tudo que acontece com você, tudo que acontece comigo tem um propósito específico, estabelecido por Jesus. Eu não posso de maneira nenhuma me preocupar com aquilo que está acontecendo à minha volta, porque eu sei que Jesus está no controle. Jesus está no controle sempre. Então, se acontece algo comigo, se acontece algo com você, acredite, esse algo tem propósito de Deus para a tua vida, para a minha vida. Romanos capítulo 8, versículo 28. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito. Então, nada, absolutamente nada, até as coisas ruins que acontecem conosco, elas cooperam para o nosso bem. Até as coisas ruins. Então, permaneça firme na caminhada, permaneça firme com Jesus, porque Jesus tem propósito na tua vida. Jesus tem propósito na tua vida. Ele não está alheio à tua situação, ele não está alheio ao que está acontecendo com você. O que Saulo viu aqui foi o agir sobrenatural de Jesus. Ele nunca tinha visto aquilo. E quando Saulo tem esse encontro, ele começa a se render, ele começa a não lutar mais contra o chamado do Senhor. E aí no versículo 7 diz assim: os homens que acompanhavam Saulo na viagem caíram emudecidos, porque podiam ouvir a voz, mas já ninguém viam. Então os homens que estavam com Saulo, presenciaram aquele poder sobrenatural que desceu sobre a vida de Saulo. Eles presenciaram, eles ouviam a voz e eles ficavam atônitos, sem saber de onde vinha aquela voz, mas eles sabiam que tinha algo sobrenatural, algo que não era humano, porque a voz saía de alguém, mas eles não viam essa pessoa. E aí no versículo 8 diz assim: Saulo, ergue-te do chão, e abrindo os olhos não conseguia ver coisa alguma. Então, guiado pela mão, foi conduzido até Damasco. Por 3 dias ele ficou sem visão, mas a visão que Saulo perdeu foi a visão humana, a visão física, porque nesse momento Jesus tirou dele as escamas e ele começou a ter a visão espiritual, e ele começou a entender todo o chamado de Deus na vida dele. Ele começou a entender que antes ele era perseguidor e agora ele vai começar a ser perseguido. Ele começou a entender que antes ele caluniava, mas agora ele vai começar a ser caluniado. Antes ele ofendia e até agredia pessoas, agora ele vai ser ofendido e também vai ser agredido por amor do nome de Jesus. Esse homem, ele foi levantado de uma forma tão gloriosa, num chamado tão lindo, que os ensinamentos e as experiências de Saulo, transformado em apóstolo aos gentios, ele nos alcança. Esses ensinamentos nos alcançam até hoje. Tudo aquilo que Saulo viveu antes foi apagado, esquecido, e começou uma nova trajetória. É isso que Jesus faz quando ele nos alcança com seu amor. Ele faz com que o nosso passado seja esquecido
E ele começa a escrever uma nova história. Eis que faço novas todas as coisas. As coisas velhas se passaram. E ele nos faz uma nova criatura. O que eu preciso entender, o que você precisa entender, é que nós vamos ver pessoas que humanamente não merecem o amor de Deus. Definitivamente. Existem pessoas que eu tenho na minha cabeça aqui, que se nós fôssemos olhar de forma humana, essas pessoas elas não mereciam o amor de Deus. Você conhece alguém, se você fizer uma parada assim e olhar para o alto, você vai se lembrar de alguém que não merece, humanamente falando, não merece o amor de Deus. Mas não é sobre merecimento, não é sobre a pessoa, não é sobre mim, não é sobre você, é sobre Jesus. Ele decidiu nos amar. E isso transformou tudo na vida de Saulo e vem transformando pessoas ao longo de anos e anos e anos, vem transformando pessoas e pode transformar até essa pessoa que você pensou. Pode transformar até o mais vil pecador em uma pessoa decente, em uma pessoa que vai se transformar num instrumento poderoso nas mãos de Jesus. O amor de Deus, quando nos alcança, ele traz uma transformação que ela começa lá dentro. Essa transformação não é apenas na nossa roupa, na nossa forma de falar. Não, isso é só consequência. A transformação verdadeira e real e a mais importante acontece aqui dentro e começa a sair e ela vai se exteriorizando e fazendo com que nós usemos a nossa roupa, vamos mudar nosso jeito de falar, a gente vai mudar muita coisa, mas não porque precisamos mudar a nossa parte exterior, não, porque já mudou aqui dentro. E aqui dentro muda e começa a aparecer, e aí a gente não tem como segurar. Aquela pessoa, diz Efésios, capítulo 4, aquela pessoa que roubava não rouba mais, aquela pessoa que mentia não mente mais, aquela pessoa que falava palavrões que xingava não xinga mais, aquela pessoa que defraudava não defrauda mais. Você lembra de Zaqueu? Quando Zaqueu teve um encontro com Jesus, ele passou a não querer mais fazer aquilo que ele fazia, e mais do que isso, ele falou: Senhor, se eu tenho defraudado alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. Ele estava disposto a renunciar aquilo que ele estava fazendo, que dava para ele muito lucro, mas que ele não queria mais viver daquele jeito. Ele estava disposto a renunciar toda aquela forma de vida para agora servir a Jesus. É isso que acontece quando o amor de Deus alcança uma pessoa. Quando o amor de Deus alcança uma pessoa, ela é transformada aqui dentro, ela é transformada a partir daqui de dentro. E quando você vê o exterior, é só uma consequência. Quando você vê o exterior, a pessoa não mudou porque ela quis, ela não mudou porque ela se sentiu, não, é porque mudou aqui dentro e agora ela não consegue mais caminhar do jeito que ela caminhava antes. Você consegue entender isso? Zaqueu, ele depois que tem um encontro com Jesus, ele não consegue mais fazer aquilo que ele fazia antes. Quando o encontro é verdadeiro, quando o encontro é de verdade, muda aqui dentro e eu não consigo mais fazer o que eu fazia. Eu não consigo mais ser quem eu era. Aquela pessoa malvada, aquela pessoa que só falava mentira, aquela pessoa que só não existe mais. Então, é isso que aconteceu com Saulo, e é isso que acontece com as pessoas ao redor do mundo, quando elas encontram com Jesus, quando o amor de Jesus encontra com elas mudam aqui dentro, e mudando aqui dentro é impossível não mudar as atitudes, mudando aqui dentro é impossível não mudar quem nós somos aqui fora. E Saulo foi essa pessoa transformada, um homem que autorizou, permitiu a morte de Estevão, um homem que estava pregando o evangelho, um homem que estava simplesmente fazendo a vontade de Deus e foi apedrejado até a morte. E Saulo permitiu, consentiu, autorizou. Mas esse mesmo homem que não valia nada, que autorizou a morte de um inocente,
esse mesmo homem, ele é alcançado pelo amor de Deus e agora ele começa a pregar. Ele começa a pregar a ponto de escrever 13, talvez 14, se considerarmos Hebreus, que não está confirmado, mas alguns teólogos indicam a autoria de Paulo. Se essa autoria fosse confirmada, são 14 epístolas, escritas a igrejas e pessoas que fazem com que as experiências e os ensinamentos nos alcancem até hoje. Então eu queria ressaltar duas coisas nessa conclusão para a gente finalizar. Duas coisas, eu anotei aqui. A primeira, não foi por merecimento. Saulo não foi alcançado por Jesus porque ele merecia. Não, Saulo subia ao monte 3 vezes por semana. Saulo lia a Bíblia 4 vezes por dia. Saulo orava, igual Daniel, orava 3 vezes ao dia. Não foi por merecimento. Não foi por merecimento. Você consegue entender isso? Você alcança isso? Não foi por merecimento. Não é mérito. Não é mérito de Saulo. Aliás, se fosse considerar a meritocracia, no caso de Saulo, ele não merecia. Ele não merecia. Porque ele era perseguidor de cristão. Perseguidor daqueles que eram do caminho. Dessa forma ele não merecia, humanamente falando. Mas o amor de Deus alcançou ele. Porque não é por mérito. Não é por merecimento. E ele foi alcançado e transformado pelo amor de Deus. Jesus teve um encontro com ele e transformou esse homem. A segunda coisa, as ações do apóstolo, ou melhor, de Saulo, as ações negativas de Saulo no passado, ou até aquele dia no caminho de Damasco, não impediram o amor de Deus de alcançá-lo. Você consegue entender isso? As ações do homem não impedem que o amor de Deus alcance ele. De uma forma assim transformadora, de uma forma tão grandiosa que faz com que esse homem, que era um homem pecador, como o caso de Saulo, se transformar num apóstolo, num pregador da palavra de Deus. Isso tudo só é possível quando nós temos um encontro verdadeiro com Cristo. Não é porque eu mereço. Não, olha, eu mereço. Olha, gente, falando de mim, estou falando de mim, eu mereço. Não é. Não é por merecimento. Se fosse por merecimento, a começar por mim. Mas ele decidiu nos amar. E quando ele decide nos amar, não há nada, absolutamente nada, que impeça. As minhas ações negativas não vão impedir que o amor de Deus me alcance. Pelo contrário. Ele olha e fala, esse menino está precisando desse amor alcançar ele. Então, quando você olhar para uma pessoa, por pior que ela seja, por mais horrível que seja as ações dessa pessoa, considere essa pessoa uma pessoa que precisa do amor de Deus. E considere possível esse amor de Deus alcançar essa pessoa em algum momento da vida dela. E ore por isso. Ore para que isso aconteça. Eu hoje estou orando por uma pessoa. Eu orei antes da live por uma pessoa. Exatamente uma pessoa que talvez humanamente falando não mereça o amor de Deus. Mas não é por merecimento. É por amor e misericórdia. Então eu orei por essa pessoa. Estou orando por essa pessoa. Uma situação que ela está envolvida, eu oro por ela. Oro para que Deus resgate e transforme e mude toda a situação. Não é só tirar ela da situação, não, porque se tirar ela da situação, ela consegue entrar em outra situação, talvez até mais difícil. Mas eu oro para que Deus tire da situação e transforme ela em uma nova criatura. Faça isso. Experimente fazer isso. Olhe para a pessoa e fala, essa pessoa não tem jeito. Já viu aquela frase que a gente fala? Aquela pessoa, só Jesus. Só Jesus mesmo. Mas olhe para que Jesus alcance essa pessoa a tempo, porque existem pessoas que estão em situações que não dá muito tempo. Não deixa muito tempo para a gente, né? Quando a gente percebe, já foi. Não deu. Então, você precisa orar e considerar a possibilidade desse amor alcançar essa pessoa, por mais terrível que sejam as ações dessa pessoa. Admita a possibilidade do amor de Deus
alcançar essa pessoa também. Quando você faz isso, você está multiplicando o amor que um dia Deus dispensou para você através de Jesus. Quando você faz isso, você está amando como Jesus nos amou. De forma abrangente? Não. Você já aprendeu isso? Não tem como. Mas de forma sacrificial. O amor de Jesus por mim foi sacrificial. Ele se entregou na cruz do Calvário por amor a mim, por amor a você. Dessa forma, o sacrifício dele nos alcançou. E é assim que eu e você devemos amar. João 13, versículo 34. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu os amei a vós. Então, como é que nós vamos amar as pessoas? De forma sacrificial. Ore por essas pessoas. Não veja o que elas estão fazendo, por mais terrível que seja. Eu não estou falando para você concordar com as ações de algumas pessoas. Eu estou falando para você não olhar para o que elas estão fazendo, mas considerar a possibilidade do amor de Deus alcançá-las. Amém? Deus abençoe a tua vida.